Hoje nós vamos falar da tentação de Jesus. Como nós havíamos falado em sextas-feiras anteriores, do diabo, do demônio e de Satanás, e explicamos a visão desses personagens com base no Novo Testamento, em outra sexta-feira seguida nós falamos sobre Deus e a visão de Deus, e aqui está um fato recente ocorrido na mídia, de um jovem que depois descobrem, não sei se é verdade, se é mentira, né? Mas, segundo ele, a religião dele prometia que se ele se suicidasse, encontraria não sei quantas virgens no mundo espiritual. Vamos ver algumas religiões prometendo, através do alto sacrifício da vida, encontrar o chamado paraíso do outro lado. E é exatamente isso que nos mostra por que a doutrina espírita teve o cuidado de explicar, de debater o que é Deus. E colocou como a primeira questão do Livro dos Espíritos. A intenção do Espiritismo é transformar a nossa relação com Deus. Já está ultrapassado a forma como nós nos relacionamos com Deus. Se não compreendermos ou não tomarmos como base os atributos da divindade que nós vimos na sexta-feira passada, nós cometemos erros absurdos em nome de Deus. Nós vamos observar isso, que desde a Inquisição, desde as cruzadas, nós não podemos esquecer a história. Desde as cruzadas, o homem mata, persegue, explora em nome de Deus. Mas que Deus esse? Não é um Deus verdadeiro, é um Deus mitológico. Aquele homem que usa uma camisola enorme e que fica apontando o dedo no erro dos outros e castigando outros, não é isso? Essa relação ainda mitológica, ultrapassada de Deus, de querer até tocar em Deus, nas imagens, e até comer Deus como se nós fôssemos canibais. Quando a adoração em Deus é em espírito e verdade, em espírito. Então mudar essa relação com Deus é muito importante no momento que nós estamos vivendo, senão os absurdos continuarão acontecendo. As guerras santas, olha o nome, e é até uma contradição eu falar, guerra santa. Pois se é santo não tem guerra. E, no entanto, a gente diz assim, normalmente, as guerras santas, pela falta de uma visão de que é Deus. Então, os atributos nos dão uma base, uma direção muito lógica, muito racional, que é Deus. E quando eu consigo entender aqueles atributos, que está ali no Livro dos Espíritos, e está em Gênesis muito bem explicada, eu consigo perceber as diferenças das religiões que existem. Senão eu não consigo. Afinal, que Deus eu estou buscando? O Deus que um dia eu espero tocar na mão dele, ajoelhar nele? Ou um Deus em espírito e verdade? Que Deus? Essa relação com Deus tem que ser transformada. Então nós vamos falar da tentação de Jesus, porque essa passagem, eu não a citei, se alguém que está hoje aqui esteve na sexta-feira, quando eu falei sobre o diabo, demônio e Satanás, percebe que eu retirei essa passagem porque eu queria explicar sobre ela. Tentação de Jesus. Acho muito interessante como Jesus poderia ser tentado. O ser mais perfeito que pisou na terra, como ele poderia ser tentado? Mais uma vez, a nossa visão ainda bastante humana, difícil de compreender o que seria um arcanjo. Nós não temos a capacidade de entender um anjo. Mal e mal temos a capacidade de entender a nós mesmos. Quanto mais um reino mais evoluído do que nós. Então nós entendemos que seres evoluídos, especiais, nós até entendemos que Deus é um homem poderoso, mas cheio de defeito humano. Ele se magoa, ele se chateia, ele se melindra, ele persegue, ele castiga, ele elege o homem como privilégio na sua criação, e a pedido do homem é que ele vai lá e constrói a mulher. Porque se o homem não pedisse, não sentisse falta, a mulher também não faria falta no mundo, não é isso? Na visão machista de Deus. Deus mora em templos feitos por mãos humanas,
Quantos de nós já não ouvimos falar? Deus, quantos anos você não vem na casa de Deus? E aonde é a casa de Deus? Me diz aqui. Aonde é a casa de Deus? A não ser no nosso coração. Então, nós vamos ver a passagem falar da tentação de Jesus. Que coisa curiosa. Vamos tentar entender numa visão mais psicológica, para que a gente compreenda as Escrituras. 3 apóstolos citaram esta passagem. João nem sequer coloca como em discussão. Então, Mateus, Lucas e Marcos. Mateus está no capítulo 4, Lucas está no capítulo 4, muita coincidência, os dois estarem no capítulo 4, e Marcos no capítulo 1. E eles iniciam assim, nós fazemos a comparação das 4 visões evangélicas quando é possível, para a gente entender a história que é uma só. Cada um colocando a sua visão, o seu entendimento, a sua compreensão. Em Mateus, no capítulo 4, no versículo 1, a gente começa assim. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Lembremos bem que a palavra diabo, demônio e satanás não tinha a conotação que foi colocada hoje, na época. Há outras conotações, a utilidade dela era outras. Hoje há uma intenção em traduzir essas palavras. Mas nós já falamos isso em outras palestras. Em Lucas, no capítulo 4, ele diz assim, e Jesus, cheio do Espírito Santo, ou do Santo Espírito, porque a palavra santo foi colocado na frente de Espírito depois de um certo tempo, no século 4, até antes disso, as Escrituras aparecia só a palavra Espírito, não tinha santo nenhuma na frente. E a intenção não foi colocar Espírito Santo, mas foi colocar Santo Espírito, que depois foi colocado mais uma vez a palavra santo na frente da palavra Espírito. Outra intenção de manipulação das Escrituras. Quando alguém diz assim, a Escritura é a palavra de Deus. Para começar, não foi Deus que a ditou. Foi o homem que a escreveu. E do original a hoje, há mais de 56 traduções bíblicas. E como que eu posso querer dizer que aquilo ali é imutável, se o homem modificou a seu bel prazer, adaptando conforme suas necessidades? Ora, já foi muita coisa modificada. Mas como Jesus diz, tudo passará, menos as minhas palavras não passarão. Quer dizer, o conteúdo não mudou. Por mais que o homem tentasse fazer o que ele fez para manipular as massas através da religião, colocando palavras, criando palavras, ordenando palavras, modificando o contexto, ele não conseguiu tirar o conteúdo moral, que é o que realmente nós nos detemos. Os fatos históricos são mudáveis, perfeitamente alteráveis. Então Jesus, cheio do Espírito Santo, ou do Santo Espírito, Espírito Santo ou Santo Espírito é qualquer espírito santificado pelo amor. Todos nós temos um Espírito Santo, ou um anjo guardião. Um anjo guardião não é um espírito? Um anjo não é um espírito? Santificado pela bondade, pelo amor, pela renúncia de si mesmo, pela vontade de servir a Deus em primeiro lugar. Eu vou dizer para você, São Francisco de Assis não é um Espírito Santo? São Francisco de Assis morreu faz muito tempo. E, no entanto, existem pessoas tendo contato com São Francisco de Assis, recebendo benefícios do Espírito de São Francisco de Assis, porque o corpo já está enterrado. Está para visitação. Se você quiser ir lá ver o corpo de São Francisco, está lá, os ossos dele. E, no entanto, ele ainda faz contato com os homens. Quem faz contato se o corpo está enterrado? O Espírito de São Francisco. Por quê? Porque ele é santo. Então ele é um Espírito Santo. Qualquer espírito que evolui, santifica-se. Esses são os Espíritos Santos santificados. Mas, uma colocação, nem todos os espíritos santificados pelo homem são realmente santos no reino dos céus. Tem muitos espíritos que estão sendo santificados pela humanidade
e que não são santos no reino dos céus. Porque a visão de Deus não se submete à visão dos homens. Não é nós que mandamos no céu, é Deus que manda no céu. Não é nós que encomendamos a Deus. Ó, esse aqui é santo, pode aceitá-lo. Como se Deus fosse apenas um servo nosso. Nós temos a nossa maneira, algumas religiões têm a maneira de analisar, né, um processo que se abre para analisar a santidade de um ser humano que morreu na Terra. Esses processos são humanos e não têm efeito algum ou autoridade alguma no mundo espiritual. Seria muito da nossa parte, não dominando ou não tendo controle do nosso mundo, querer comandar o mundo dos espíritos. Então, por mais que a gente nomeie pessoas aqui na Terra como santos, às vezes eles não são santos visto pelo mundo espiritual. E temos um choque. Não é o caso de São Francisco de Assis. Não. E existem pessoas que não passam nem sequer pelos processos de santificação, não são elegidos com a patente de santo no mundo terreno, mas são recebidos no mundo espiritual como autênticos santos, que passaram pelo mundo no anonimato, que não carregaram medalha, nem ostentaram poder algum, porque não exerceram cargo nenhum sobre o mundo, mas a sua conduta foi exemplar como filho de Deus. Como é Deus que define quem são os santos ou não, essas coisas que a gente faz na terra ainda não tem validade alguma. Mais uma vez, o ego nosso, a nossa vaidade. Então, e Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito Santo ao deserto. E olha Marcos fala de uma forma tão resumida, e logo o Espírito o impeliu para o deserto. Que coisa interessante. Observe que deserto para os espíritos evoluídos é a terra. No mundo espiritual está lotado de espíritos. Para o mundo espiritual, no plano dos bons espíritos, está lotado de bons espíritos. Agora vocês imaginem um espírito elevado, evoluído, reencarnando na terra. A hora que ele abre os olhos, ele não vê um espírito bom, só se ele se vê no espelho. Então ele vai dizer assim, meu Deus, eu estou num deserto, apesar de estar lotado de pessoas, mas eu não vejo um Espírito Santo, um santo Espírito, um Espírito bom nessa terra. E é por isso que a gente vai encontrar lá na frente Marcos falando das feras na qual ele fica submetido. Porque quando ele olha, ele vê um deserto de bondade, um deserto de misericórdia, um deserto de obediência à lei de Deus, um deserto de espíritos evoluídos. Não tem ninguém, só espíritos inferiores como nós. Só maldade, só iniquidade, só injustiça, só vaidade, só orgulho, só ego, só preconceito, só discriminação. Não é isso? É um deserto aqui. E outra coisa, o deserto nos proporciona reflexão, um vazio. É um momento quando você está num local onde nada lhe atrai externamente, faz você refletir internamente quem é você. Sua finalidade pela qual está aqui. Depois de um certo tempo, você começa a sentir as necessidades físicas do corpo. A sede, a fome, o cansaço. Mas inicialmente uma reflexão. E todos esses sentimentos físicos que você vai sentir, são testes que você vai passar, ele está experimentando o quê? Nada mais, nada menos do que sua resistência física e sua confiança na lei de Deus. Porque se você for uma pessoa que compreende a lei de Deus, você está preparado para morrer a qualquer momento. Seja de sede, de fome, de frio, de bala perdida, de violência, de acidente, seja o que for, você está pronto para morrer. E se não for a vontade de Deus, você tem a certeza de que você não irá morrer, apesar de toda a dificuldade que você irá enfrentar. O deserto também é uma paisagem, é apenas um local, não é o planeta inteiro, é só uma região do planeta. Isso significa que isso passa,
Você pode estar hoje no deserto e amanhã na praia. Depois da manhã em algum outro local. Então são momentos da vida que você vai passar, que você vai se desfrutar. Continuando, Mateus diz assim: e tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Lucas diz: e 40 dias foi tentado pelo diabo. E naqueles dias não comeu coisa alguma, e terminado eles, teve fome. 40 dias, 40 noites. E ali esteve Marcos, no deserto, 40 dias, tentado por Satanás. Puxa, mudou aqui, hein? Não era diabo? Jesus estava tentado pelo diabo ou por Satanás? Aqui já mudou. Marcos já mudou a história. Falou que era por Satanás. Apenas Mateus e Lucas repetem que é o diabo. Tentado por Satanás. E vivia entre as feras e os anjos que o serviam. Um espírito evoluído na terra, ele vive entre as feras. Pessoas, trapaceando pessoas, devorando as pessoas, explorando as pessoas. É o que a gente mais vê. Quanto mais eu tenho, mais eu quero. A nossa ambição não tem limite. Eu não importo com o outro, o importa é comigo. E que se dane o outro. Feras, devorando feras. O tempo todo, em todas as áreas. Na área do relacionamento, na área financeira, porque o mais fácil de falar é a área financeira. Mas em todas as áreas estamos explorando o máximo o nosso semelhante. E o que a gente pode? E a gente se sente muito bem fazendo isso. Se sente superior, se sente esperto, porque tem o poder de fazer. Olha, se eu tenho, eu faço. E pronto, final. Não é quem manda mais, passa menos dificuldade, né? Então, Satanás, e vivia entre as feras e os anjos. Ele vivia entre os dois, entre as feras e os anjos. Porque nenhum de nós está desamparado nesse mundo. Nós não temos os nossos anjos de guarda, ou benfeitores, ou guias espirituais. Então, ao mesmo tempo que nós estamos submetidos às feras, o tempo todo alguém quer tomar algo de nós, quer explorar-nos, quer invadir os nossos direitos. Observe que as maiores diálogos, conversas e discussões é simplesmente para sempre ter alguém dizendo: chega, você ultrapassou o meu limite. Se nós fôssemos capazes de respeitar o direito dos outros, não haveria briga nem discussões. As maiores discussões é sempre um tentando explorar o outro. Passou além do limite do outro. Quantas vezes fazemos coisas sem perguntar ao próximo, sem dialogar, somos muito arrogantes, sem analisarmos. E os eu acho que você está pensando isso, eu acho que você fez aquilo, porque o achismo é falta de diálogo. Onde há diálogo não há achismo, há certeza. Toda vez que nós estamos muito no eu acho, está faltando diálogo dentro de casa, no local de trabalho, nos nossos relacionamentos. E ele diz assim, 40 dias e 40 noites. Olha, parece uma coisa assim, 40 dias e 40 noites. Mas esse número 40 é interessante. Não é a primeira vez que a gente vê isso. Lá em Gênesis, no capítulo 7, no versículo 17, quantos anos demorou o dilúvio? 40 anos. Não é uma coisa interessante? Desde Gênesis a coisa começa. Mas vamos avançar um pouquinho. Lá em Deuteronômio, no capítulo 9, no versículo 9, no capítulo 9 e no versículo 18, a gente vai ver que Moisés sobe ao Monte Sinai e vai meditar. Ele faz isso 2 vezes. E as 2 vezes ele fica 40 dias. Não é muito interessante? Eu estou falando do Antigo Testamento. Vamos avançar mais um pouquinho. Lá em Números, no capítulo 14, no versículo 33, Moisés pega todos os israelitas e vai atravessar o deserto, que poderia atravessar em 4 anos, ele leva 40 anos. Olha o 40 aparecendo assim várias vezes. Davi e Salomão reinam cada um deles 40 anos. De novo isso. Mas Elias jejua 40 dias. Está lá no primeiro livro dos Reis. No final de tudo, mas tudo isso, Guto, é o Antigo Testamento. Me cita 40 fora desse dia, mais um 40. Está lá em Atos dos Apóstolos, no primeiro capítulo, versículo 3. Nós vamos encontrar ali
entre a ressurreição de Jesus e a ascensão de Jesus, 40 dias. Depois que ele retorna, ele fica 40 dias conosco. Não é algo muito curioso? E se nós analisarmos mais a numerologia bíblica, nós vamos encontrar vários 40. Então significa que esse 40 tem um simbolismo, e tem. O simbolismo é a guerra ou a disputa que temos com a nossa individualidade, o eu nosso, o nosso espírito e a nossa matéria e o nosso mundo material. É uma luta titânica, realmente titânica. Reinaldo diz de uma forma muito poética, ele diz assim: Guto, o homem, o espírito, reencarna na água, através da água, pelo livro amniótico. Depois é lançado ao deserto, para viver ao lado das feras e ser tentado os limites da sua possibilidade, da sua capacidade de ainda amar Deus com todas as dificuldades que ele vai enfrentar. Para tudo isso, depois de superado, ele se encontrar, assumir realmente quem realmente ele é. É um espírito, nós somos um espírito. Todos nós, sem exceção. Então está lá Jesus jejuando 40 dias, livre de tudo. Depois de 40 dias, observe que Marcos quis dizer assim, 40 dias e 40 noites. Ele fez questão de falar, é o dia e a noite que Jesus ficou em jejum. Porque nós sabemos que no Oriente tem aquela tradição do Ramadã, mas que ao anoitecer eles podem comer. Então eles só jejuam durante o período do sol, da claridade do sol. Mas durante a noite eles comem. Aqui não, Mateus faz questão de dizer, não, Jesus não comeu nem de dia e nem de noite. Ele não seguiu uma tradição hebraica. Ele foi ali meditar no deserto. Era a colocação de Jesus, a exposição do corpo. Jesus agora assumindo ou não o Cristo interno dele. Porque Jesus era a personalidade do Cristo na terra. Não é isso que a gente sabe? Nós somos espíritos e assumimos personalidades, nomes, RG, CPF, endereço, profissão, tudo que você tem e que te classifica nesse mundo terreno é só a sua personalidade. A sua individualidade é uma só, que mergulha periodicamente, através das reencarnações, assumindo novas posições na Terra, novos nomes, novo corpo, novo sexo, se for necessário. E assim vai indo. Para que tudo isso? Para a evolução do espírito. Para que o Cristo interno de cada um de nós se sobressaia. Mas isso só é possível quando a minha personalidade diminui. Aí João dizendo, é necessário que ele cresça, o Cristo interno, e que eu diminua a minha personalidade. João Batista passou pelo mesmo teste que Jesus, mas não foi no deserto. Quando Jesus aparece, João Batista entende que a partir daquele momento ele deve desaparecer, porque o Messias chegou. O Cristo era a verdade legítima. João Batista apenas instruía o povo, preparava para reconhecer o Cristo. Ali naquele momento foi um teste incrível para João Batista. Porque João Batista era um homem, era a reencarnação de Elias. Não é isso? Elias, depois que morreu, veio como João Batista. E ele, como homem, poderia falhar, porque ele podia sentir ciúme, inveja de Jesus. Afinal de contas, o Messias veio no momento em que ele tinha fama, que ele tinha prestígio, ele não tinha poder, ele não tinha dinheiro, mas ele tinha um grupo enorme de pessoas que o seguiam, ele que direcionava o povo. E a partir daquele momento, ele diz assim, é necessário que ele cresça. Reconheceu que o Cristo era superior a ele e que eu diminua. Podia falar isso direto ao Cristo ou podia falar a ele próprio. É necessário que agora o Cristo interno meu sobressaia a humildade, a simplicidade, o reconhecimento de que alguém que está do meu lado tem uma missão superior à minha e que a minha acabou. Isso é impossível de acontecer na Terra. Se Jesus viesse hoje aqui, agora, qual a religião vocês acham que daria a ele o trono? Quem? Qual é o líder religioso que levantaria do seu trono e dissesse assim, é necessário que ele cresça e que eu diminua. Eu tenho que sair de cena.
esse é o Messias esperado. Mandaria matar o homem de novo, crucificaria ele de novo. Jesus seria crucificado no século 21, pelas próprias religiões que foram na época também. Por quê? Porque qual delas iria ceder o seu império financeiro, material a Jesus Cristo? Nenhuma delas, de forma alguma. Então João Batista ali, apesar de não ter nada para deixar, ele teve que ceder o prestígio daquele povo. Porque a partir daquele momento, até os seus discípulos passaram a ir para o lado de Jesus. Olha que interessante, é muita humildade, é um teste inacreditável. João Batista podia ficar enciumado e criar uma nova seita. Não é isso? É o que a gente mais vê hoje em dia. Fulano de tal briga com ciclano de tal, cada um constrói mais uma igreja. Aí aquele dois estava briga de novo outra igreja. E aí cada vez mais igreja, com nome cada vez mais esdrúxulos, coisas mais absurdas que a gente está vendo. Cada dia mais igreja aparece. Por quê? Porque ninguém quer ceder, dar o direito de seguir a raiz, o princípio de tudo. Isso não é só na igreja não, no espiritismo também. Espiritismo segundo Ramatiz. Espiritismo segundo Rosten. Espiritismo segundo Pedro Baldi. Espiritismo segundo Allan Kardec. Olha que coisa interessante. Porque ninguém quer ceder. Todo mundo dono da verdade. Então, 40 dias, teve fome. Natural. O corpo dele estava sendo testado. Jesus estaria sendo testado naquele momento. Fome, sede, cansaço. E é exatamente esse é o momento onde a gente se sente fraco, prostrado mesmo. É ali que você é testado na sua fé, no seu conhecimento, na sua visão. Porque saber é uma coisa, usar o conhecimento é bem diferente. É nesse momento que a gente tira a máscara. Quando a fome bate, a dor chega, as dificuldades nos rodeiam, aí nós vamos ver quem realmente somos, a fera ou o anjo. O que nós nos alimentamos durante anos? Alimentamos o lobo bom ou o lobo mau? É na hora que vem a fome que a gente vê quem está mais forte dentro de nós, o nosso lado bom ou o nosso lado ruim. Então Jesus experimentou o teste, porque ele estava encarnado na terra e precisava passar pelo teste. Todos nós, sem exceção, passaremos pelo teste. Todos nós. Se não passamos ainda, passaremos, pode ter certeza. Não é só a última reencarnação. Em Mateus, no capítulo 4, ele continua no versículo 3, ele diz assim: e chegando-se a ele o tentador, agora já não é mais nem diabo, não é mais nem Satanás, já não é mais nem um demônio, agora é o tentador. Tentador é o que tenta, né? É o que nos faz constantemente tentações. E aí disse: se tu és filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Em Lucas diz assim: e disse-lhe o diabo. Olha Lucas falando diferente de Mateus. Se tu és o filho de Deus, diz a esta pedra que se transforma em pão. Olha o teste. Grande teste. O teste da matéria, das necessidades físicas que nós temos. Todos nós temos. Quem não tem sono e vontade de dormir? Quem não tem fome? Quem não tem sede? Quem não tem necessidade da luxúria? Quem não quer, né, ser conhecido no mundo material? Quem não quer se sair bem nessa vida? As coisas chegaram numa proporção que as religiões viraram franchise. E para que você tenha uma multidão de pessoas, você tem que prometer coisas materiais para as pessoas. Acabou o mundo espiritual. A finalidade da religião agora é propiciar bens materiais, pagamento de dívidas, fortunas. É isso que a gente vê. De tão materializada está a religião. Mas para entrar nesse primeiro ângulo aí da tentação de Jesus, você não é filho de Deus? Transforme pedra em pão. Você é ou não é filho de Deus? Você não é o Messias? Não tem o poder? Está passando fome? Você está passando fome? Você é o filho de Deus e passa fome na terra? Passa sede na terra? Passa necessidades na terra? Quantos de nós não aceitaríamos nunca passar uma necessidade? Porque somos espíritas, não é assim? Quantas pessoas já não me procuraram? Tem 10 anos, 15 anos da doutrina espírita, perdi emprego, que absurdo isso! E eu fico pensando, mas Jesus foi tentado no deserto, 40 dias.
passou fome, sede. E o diabo disse a ele: se és filho de Deus, por que você passa por essas dificuldades? Você não é filho de Deus, então você tem o poder. Transforme as pedras em pão. Quantos médiuns não vivem da mediunidade, cobrando consultas? Por quê? Porque não querem passar necessidades materiais. Não querem passar necessidades materiais. Então eles utilizam dos poderes, entre aspas, dos dons mediúnicos que não lhe pertencem, que são do mundo espiritual. E ali eles passam a ganhar dinheiro em função daquilo. Escrevem livros psicografados, mas a venda dos livros, a arrecadação dos livros revertem para os médiuns. Que absurdo! Se é dos espíritos, então tem que receber o dinheiro quem? Os espíritos. Como eles não têm conta bancária, tem que ir para quem? Para as instituições de caridade. Ninguém pode viver da fé. Nós não podemos viver da fé. Por isso Deus nos deu inteligência, para que a gente desenvolvesse profissão, para que a gente desenvolvesse inteligência. Nós não vendemos fé, esperanças, promessas. Oração não são cobradas. Utensílios de fé são coisas santificadas. Nós não temos o direito de comercializar coisas santas. E olha, Jesus tendo toda a condição de transformar as pedras em pão, para não passar necessidade nenhuma. Quantos de nós não somos testados na nossa fé? Mas você não é espírita? E seu filho está obsediado? Sua esposa está obsediada? Cadê o centro espírita? Não vale nada essa doutrina espírita. Bezerra de Menezes, seu filho morreu obsediado. Chico Xavier e Divaldo Pereira Franco, suas irmãs, se suicidaram. E eles firmes na doutrina espírita. E olha que eles não foram testados. Uai, mas você não é o tal. Como é que isso acontece? Né? Como que pode isso acontecer? Você não é médium? Não prevê o futuro? O tempo todo nós somos testados. Ah, Guto, eu estou achando que esse centro que eu estou indo não está muito forte. Me falaram que um centro é mais forte que esse. Por quê? Porque lá não acontece tal coisa. Mas se você é filho de Deus, transforme a pedra em pão. Agora nós vamos aprofundar um pouquinho mais. São necessidades físicas que nós temos. Quais são as pedras que nós podemos encontrar no caminho da nossa evolução espiritual? O ego, a vaidade, o orgulho, a presunção, a arrogância. Em tudo que você pensa. Isso são as pedras. Olha o diabo. Transforme o que é pedra em pão. Alimente-se. Erre, peque, viva do erro. E alimente-se. Porque você, o diabo está dizendo, tem necessidade disso. Olha aquele carro bonito que passou. Você quer aquele carro? Você tem a ganância. A ganância é a pedra que você não quer ultrapassar para conquistar o carro. Mas você pode ter o carro. Não meça o que você vai fazer. Esqueça a moral, ética. Vá atrás do carro. Faça o que tem que fazer e consiga o carro. Realize seu sonho. Transforme as pedras da ganância em pão. Alimente-se da ganância. Viva da ganância. Basta você transformar todas as dificuldades que você tiver no mundo para crescer, evoluir, progredir, e você vai ser feliz nesse mundo. Porque você vai fazer tudo aquilo que é necessário para você encontrar prazer deste mundo. Todo cristão sabe quantas pedras tem no caminho de um cristão. Milhares e milhares de pedras. Mas se ele começar a transformar as pedras em pão e se alimentar dessas pedras, ele deixou de ser cristão. É um ou outro. Pedra é pedra. Não serve para nada. Te impede a caminhar. Te desequilibra. Não dá nem para você sentar muito tempo porque não é aconchegante. Nem ficar muito tempo parado naquela região da pedra não dá. Sabe? Ela impele você a caminhar. Pedra esquenta no dia de sol. Pedra não transforma você. Mas olha, se nós não soubermos lidar com a pedra, ela vira o nosso sustento. É tudo aquilo que não te serve para o mundo espiritual, mas que te dá um sucesso incrível
no mundo material, porque supre as suas necessidades físicas momentâneas. Então Jesus está sendo testado, como todos nós estamos sendo tentados. E ele, porém, respondeu: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Lógico que essa é uma palavra não foi criada por Jesus. Se você ler lá, está lá em Deuteronômios, no capítulo 8, no versículo 3, Jesus pega aquilo lá do Velho Testamento e coloca aqui. Tá? Por que isso acontece? Porque todas as vezes que a gente lê a Bíblia do Novo Testamento, a gente vê várias coisas que Jesus cita e diz, Jesus disse, mas Jesus copiou isso lá do Antigo Testamento. Por que ele faz isso? Para mostrar que o que ensinou lá no Antigo Testamento não está errado. Ele traz para o Novo e explica numa nova ótica. Foi a visão de um povo ultrapassado, como Moisés, é que interpretou errado. Mas uma visão humana que criou essa contradição. Por isso que ele pesca para ensinar agora, ele vem pessoalmente e se refere diversas vezes ao Antigo Testamento, trazendo como uma verdade e colocando agora num novo contexto. E ele diz assim, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Entre vocês escolher uma pedra. Quer ver uma pedra no caminho de uma pessoa sair bem no trabalho? Honestidade e ética. Isso é a maior pedra que nós temos hoje. Uma pessoa para crescer hoje profissionalmente, ela sabe o tamanho que é essa pedra chamada ética e honestidade. Alguns dizem assim, Guto, se eu não me alimentar dessa pedra, eu não vou sair da onde eu comecei a trabalhar. Vou passar a vida inteira assim. Nesse mundo, eu tenho que usufruir dessa pedra. Não é isso? Quantos não chegam para você assim, faz e dá um jeitinho. Você sabe que dá um jeitinho aí, dá um jeitinho brasileiro, nós sabemos um jeitinho brasileiro. E a gente acomoda de um jeito, propina daqui, propina dali, leva, abusa, né, se apropria de coisas que não é nossa, e vai indo, vai dando um jeitinho. A pedra é imensa. Quem quer andar correto na vida sabe que eu estou falando dessa pedra. Primeiro é a ética. E a honestidade não parece nem uma pedra, Guto, parece uma montanha, dependendo do lugar que eu estou. Porque tem pessoas que chegam até a te dizer, olha, se você for honesto aqui, você não tem vez. Então já não é mais nenhuma pedra, é uma montanha. Aí você tem que decidir. Ou você vive da montanha e vai se dar muito bem. Não é isso? E vai se dar muito bem. Ou você vai falar assim, nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Eu ainda continuo ficando com Deus. Da palavra que sai da boca de Deus, são os ensinamentos que veio através de Jesus, eu fico com os princípios cristãos. Dessa forma, Jesus mostrou que nós vencemos, não o mundo físico, este mundo, pelas palavras que saem da boca de Deus, mas nós vencemos a nós mesmos, quando ainda ficamos com a ética e com a moralidade. Podemos perder o emprego, mas saímos de cabeça erguida. Dormimos à noite, precisamos tomar remédio. Não temos conflitos, tormentos, neuroses que vão nos acometer lá na frente, quando chegar uma certa idade. Eu vou respondendo pelos erros que eu cometi durante a minha juventude, pelos abusos que eu fiz ao meu próximo, e tudo mais. Isso volta para mim. Por isso que às vezes, geneticamente, o médico fala, mas você não tem nem problema. Gozado, sua família não tem isso, não tem aquilo, e você apontou essa doença. Quantas vezes eu explorei, ludibriei, enganei pessoas, depois vem o mal de Alzheimer, para ser cuidado pelas pessoas, para me colocar submisso às pessoas que eu tanto maltratei durante o caminho. E são elas que, se eu tiver feito algo bem feito, vão me dar guarita, senão vão me colocar no asilo até morrer. Aí vai depender de como eu me comportei durante o período que eu estava lúcido, na função intelectual minha boa. Então, nem só de pão, ele diz, é verdade, ele está dizendo ao diabo, era fácil, eu uso o meu poder, transformo o pão, me cedo às minhas tentações, me alimento do que a terra me fornece, que não seja pedra, né, que a não ser pedra, e estou muito bem, e vou viver esse mundo tranquilo. Mas ele não, nem só de pão vive o homem,
mais de toda a palavra que sai da boca de Deus. Fico com Deus e os seus ensinamentos. Passou pelo primeiro teste. Egoísmo. Esse é o primeiro teste, a primeira tentação. Egoísmo é quando você só pensa em você. Você não consegue pensar nos seus semelhantes, na sua família, nos seus subordinados, nos seus empregados. É só você, 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 você e sempre você. Aí você faz de tudo e usa todos os meios e dons que Deus lhe deu para sair-se bem. Agora, não importa como. Você usa sua inteligência, você usa seu prestígio, você usa sua posição social, você usa, enfim, sua aparência física, a beleza. Você usa os seus argumentos, você usa todos os dons com quem você... Você usa a sua saúde física, sua força física. Você usa de tudo, todos esses dons, para se sair bem. Mateus continua dizendo, não caiu Jesus na primeira tentação. E olha que é difícil, hein? Se vocês imaginam você ter o dom, o poder. Imagina, pensem por um instante agora, antes de nós passarmos para a segunda tentação. Pense por um instante que Deus tivesse agora o dom, te desse nesse instante, o dom de transformar qualquer coisa em comida e bebida. O que te vem à mente? Vou parar de trabalhar. Não é isso? E vou viver do dom. Imagina você ter o dom e passar fome. E passar sede. Imagina. Isso é o maior teste. Porque prova, gente, quando a gente não pode fazer, não é prova. Tem gente que diz assim, eu passei nessa vida, nunca usei cocaína. Você já viu cocaína? Não, nunca vi, nunca tive contato. Então você não passou. Sabe quando você vai passar pela cocaína? Quando você tiver ela na tua mão. É quando você tiver o poder de usufruir ou não dela. E você diz não. Agora, quando você nem teve contato com ela, como é que prova que é essa? Então, a maior prova que nós temos é quando temos condição de fazer o certo e condição de fazer errado. E aí optamos pelo certo. Ou erramos optando pelo errado. Isso é prova. Imagina você ser herdeiro de uma das maiores fortunas do mundo. Está lá na conta bancária, o gerente te dá o cartão, a senha, fala assim para você, só que agora você vai morar lá na favela. Por 20, 30 anos na favela. Não tem água encanada, não tem nada. Por 20, 30 anos você só vai namorar sua conta bancária. 10 bilhões de dólares ali para você. Isso é tentação. Mas se você não aguentar, só descer na primeira máquina eletrônica, colocar seu cartão e sacar quando você quiser, comprar suas propriedades. Mas e que tá? Aí você decide. Filho, você tem o poder. Então é exatamente isso que Jesus está sendo testado. Tendo o poder. Não é que ele estava com essa possibilidade de fazer, porque ele era o ser mais perfeito que teve sobre a terra. Mas está mostrando como lidar. Jesus, nesse momento, está mostrando o que responder a essas tentações, como lidar com essas sugestões. Mas ele não estava sendo tentado. Ele já era evoluído. Ele jamais seria tentado. Se existisse um diabo, um ser, se houvesse esse diabo, esse Satanás, um ser, um chifre, no cinema eles são tão bonitos, bem vestidos, se é mulher é bonito, se é homem é bonito, então não sei nem se tem chifre, se não tem chifre. Mas se houvesse um diabo, ele seria muito ingênuo de tentar Jesus. Porque será que ele não sabia quem era Jesus? Até João sabia quem era Jesus. A humanidade inteira esperava o Messias. Será que o diabo estaria cometendo um erro quando tentou o Filho de Deus? Um mínimo ingênuo. Então não é uma personalidade, mas sim Jesus ensinando, porque nesse momento, quando Jesus vai ao deserto, ele capta mentalmente e psiquicamente. Os espíritos evoluídos têm essa capacidade incrível. O anseio, a necessidade daquela humanidade encarnada ali. Encarnada e desencarnada. É como aqui agora. Os benfeitores têm a capacidade de perceber a média da necessidade dos ouvintes. E é por incrível que pareça, por mais que você prepare uma palestra para falar X, ele chega na hora e fala Y. Porque o que o povo precisa é Y, o que você preparou joga fora. Não tem necessidade. E é assim. Por quê?
Porque eles têm essa capacidade de perceber a necessidade espiritual. Nós viemos para matar a fome do espírito e não do corpo. Então Jesus queria matar a fome daquela humanidade espiritualmente. E ele se projeta psiquicamente e vai acolher a necessidade da humanidade. O que é a humanidade daquela época tanto espera de um Messias? O que é que eles tanto esperam como felicidade, como salvação, como o reino dos céus? Uma das coisas que eles esperavam. Será que só eles que esperavam? Poder. Aquela humanidade toda queria poder. Sabe para quê? Para sair da escravidão dos romanos. Então eles queriam ter o poder. E Jesus percebeu isso, o poder. Para quê? Por causa do egoísmo. Só que eles não queriam para libertar o povo, para se libertar. Porque a partir do momento que eles tinham o poder de fazer isso, o que eles faziam? Eles se vendiam para os romanos. Os fariseus eram isso. Os escribas e os fariseus tinham esse poder de libertar o povo. E eles se associavam com o Império Romano para comandar a massa, evitar as rebeliões. Não é isso que a gente vê? Todo mundo quer ter o poder de chegar lá no Congresso, de criar a lei, mas a partir do momento que você recebe o voto, que você chega lá, o que você faz? Você esquece seus compromissos com o povo e se associa aos que estão lá. E vai viver da pedra que eles vivem lá. Então não adiantava. E aí por isso Jesus diz, não é poder. Não é por este caminho que eles vão conseguir. E eles estavam esperando o Messias o quê? Não é um anjo descer com um exército de anjos. E eu fico pensando, o que eles iam fazer? Matar a gente? Nós somos filhos de Deus igual a eles. Será que um anjo mata? Mas a lei de Deus não proíbe matar? E como que anjo mata? Aí eles vinham descer tocando trombetas. Não é isso que eles esperavam? E que o povo hebreu sairia da escravidão, na força. Porque até então, o reino dos céus era tomado à força. Foi Jesus que disse. E aí disse então, aí vamos para o segundo. Agora o diabo transportou ele para a cidade santa. E o colocou sobre o pináculo do templo. Cidade santa. Qual é a cidade santa? Que a gente tinha naquela época. Jerusalém. Levou para Jerusalém e colocou no pináculo do templo. Vamos ver agora numa visão espiritual qual é a cidade santa. Sua consciência. A vontade de Deus e as leis de Deus está dentro da sua consciência. E aqui então o tentador, o diabo, que é o pensamento, levou-o a refletir na sua consciência. E o colocou no pináculo do templo, no máximo que a gente pode conseguir compreender. E disse-lhe, se tu és filho de Deus, a tentação sempre é assim. Se você é filho, se você está certo, você acha que está fazendo correto, lança-te de aqui para baixo. Porque está escrito que os seus anjos dará ordens a teu respeito e tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropeces em nenhuma pedra. Jesus, não é muita tentação? Imagina, isso é a vaidade. A máxima da vaidade nossa. Achar que somos missionários, eleitos, e que nada vai nos acontecer, porque Deus está no comando de nossas vidas. Você já viu as pessoas dizendo isso? E elas saem desembestadas, fazendo tudo o que querem, porque nada pode acontecer, porque o Senhor está na minha frente. Aí ela pode roubar, trapacear, enganar, mentir, ludibriar. Mas Deus e Senhor, o Senhor dela, que Senhor, que eu fico pensando, que vai proteger uma pessoa como nós. A vaidade faz com que a gente acha que tem direitos e exceções diferentes das pessoas. A gente vai num lugar para ser atendido e vê uma fila. Eu já quero passar na frente de todo mundo. Escuta, fulano, peraí, mas aqui é fila, você tem que esperar. Eu não tenho que esperar. Você espera de bobo. Eu tenho um problema assim, assim, assim. O meu problema é maior do que todos de vocês. Não, fulano. Mas como? É a regra da casa. Eu tenho que esperar, então eu não vou ser atendido. A vaidade. Porque eu sou filho de Deus. Não é isso? E todos nós não somos filhos de Deus. Quando a regra da casa é para que você faça a triagem, ou então converse com alguém para depois ser atendido, encaminhado. O que? Eu? É, todos que vêm aqui fazer. Não, você está falando comigo.
Você sabe com quem você está falando? Ó, vaidade. Acima. Não, essas regras é da casa para qualquer um. Mas eu? Não, eu não. Eu sou diferente. É o direito. Olha só, ele está falando assim, você é diferente, o diabo falou para Jesus. Você é diferente de todo mundo. Está escrito que nada vai te acontecer. Agora eu quero ver, se você é filho de Deus, vai lá, sobe e pula. Porque os anjos do Senhor vão te aparar. Comete os absurdos que você quiser cometer e os anjos do Senhor vão arrumar as coisas para você não sofrer as consequências do seu ato. Olha quantos espíritas não fazem isso com a vaidade. Porque acha que porque é médium ou porque está indo no centro espírita, porque é trabalhador da casa espírita, ele já não mais faz a vigilância. Deus está comigo, eu estou lá no centro espírita, se alguma coisa for me acontecer, o médium vai me chamar e dizer, olha, vai acontecer isso. E não pode acontecer comigo, porque eu estou frequentando aquela religião, eu estou trabalhador daquela religião. Deus está na minha frente me protegendo, nada de mal pode me acontecer. Eu sou a exceção. Eu posso beber, fumar, fazer o que eu quiser, mas comigo é diferente, porque eu sou trabalhador da casa espírita. Não é isso? A tentação que nos dá, a vaidade, faz com que a gente pense que é diferente dos outros e que tem direitos diferenciados. Chegamos ao ponto de optar por vestimentas especiais, ritos especiais, orações especiais. Por quê? Para diferenciar. Por isso que a gente não consegue se enquadrar num movimento. A Federação Espírita tenta unificar o movimento espírita. E não consegue, porque cada casa está sob a tentação da vaidade. Não, aqui é diferente. Aqui todo mundo veste branco. Mas por que vestir branco se quem veste preto faz a mesma coisa de quem veste branco? Mas a minha casa espírita é diferente. Olha a vaidade. O diferente. As reuniões públicas, as reuniões mediúnicas são fechadas. Na minha casa é aberta. Na minha casa. Então começa a vaidade, a disputa. Eu quero ser sempre diferente. E eu tento de tudo para ser diferente. E aí ele está dizendo, tente o Senhor seu Deus, vai, sobe ao máximo e pula, nada vai te acontecer. Se você é realmente o Filho de Deus. Isso o diabo não faz para a gente? O diabo aqui não é um ser especial, a sua vontade. Olha, eu tive um amigo que ele dizia assim, Guto, sentou comigo. Ele tinha anos trabalhando comigo na caridade. Um dia ele chegou e me sentou com uma caneta e um papel na frente e começou a fazer. Ele fazia atendimento fraterno. Eu já atendi tantas pessoas. Eu atendo tantas horas cada pessoa. Já passou tantas pessoas por aqui, não sei o quê. Guto, já atendi tantas mil pessoas. Se eu parar hoje de fazer caridade e morrer com tantos anos, já fiz muito. Eu fiquei pasmo. Eu lembro que eu não sabia nem o que falar, porque eu nunca tinha feito um cálculo desse. Mas ele disse com tanta certeza, e parou mesmo, até hoje nunca mais voltou no centro espírita, para viver da caridade que ele já fez, com o direito da caridade que ele já havia praticado. É o fim do absurdo isso. A vaidade. A vaidade pegou ele, porque quando ele foi tentado da seguinte forma, se você realmente é bom, se você realmente já fez a caridade, pare agora. E nada vai te acontecer em nome de tudo que você já fez. Quantas vezes nós somos assediados dessa forma? E você sabe que a maneira agora dos espíritos utilizar... Demônio é um espírito, são espíritos, alma de pessoas que viveram na Terra. Então, do demônio, nesse sentido, de espíritos atrasados atuarem sobre nós, é essa. Quando você tem vontade de fazer alguma coisa, você está empolgado de fazer algo para crescer, evoluir, progredir, desenvolver, o que ele faz com você? Antigamente ele fazia como? Dava uma dor. Você já não conseguia andar. Dava uma doença, um cansaço, você não saía nem de casa, não é isso? Dava um monte de ideias contra o local que você está indo, ou contra a religião que você estava, para você nem chegar a se adentrar na religião, fazer caridade. Isso é coisa ultrapassada. Nas trilhas da libertação de Divaldo Franco, a gente vê o outro método. O terceiro método deles que ele usa, sabe qual é? Agora as sombras chegam para você e falam assim, olha... Você não quer se tornar um trabalhador? Eu quero. Então, você tem um potencial. Estou vendo em você um potencial de ser trabalhador. Você tem conhecimento. E eu tenho conhecimento. Tem que mais. Tem que dividir esse conhecimento.
É verdade. Ah, pelo amor de Deus, você vai ficar lá sendo aluno do ESD, vai ser monitor. Puxa, você pode ser monitor? Pode, a partir de hoje. E quantas pessoas você não vai ajudar? Você já pensou nas pessoas que estão necessitadas do seu auxílio, do seu trabalho? Quantas pessoas estão... Ah, você é um missionário. Eu sou um missionário. É um missionário, vai salvar muitas almas. Você tem missão nessa terra. É verdade. Então, quando eu vou começar? Mas não nessa vida. Nessa vida você tem que descansar. Você com todo esse dom, com todo esse conhecimento, com toda essa capacidade, não precisa começar hoje. Deus sabe a sua capacidade. Você tem vontade, não tem, de servir, de fazer caridade, de auxiliar. Eu tenho demais, então. Isso já basta, porque Deus lê o seu coração. A vontade é algo muito importante nesse mundo. Aí você fica, ah, meu Deus, e com tanta vontade que você tem, você já é santo. Agora volta e vai assistir o Faustão, que também melhora o programa. Ah, é verdade. É verdade. Aí você fica num dia, fica no outro, fica no outro. E toda vez que você vai levantar a mão, mas hoje eu tenho que ir lá. Hoje, você está cansado, rapaz? Você não está sentindo um cansado? Eu estou meio desconfortado. E olha o filme que vai passar. Não, filme bom. Filme bom, não é fácil. Mas vou deixar isso e vou fazer caridade. Por que tem tanta gente fazendo caridade? Você está com vontade de fazer caridade ou não está? Eu estou, sinceramente. Isso já basta. Pode voltar a assistir seu filme. Eu vou falar com Deus a respeito disso. E aí você passa a vida inteira adiando. Porque já que eles não podem impedir as pessoas de fazer caridade, as trevas concluíram. Eles podem pelo menos adiar o bem na terra. Adiar a ação do bem na terra. Um dia que ele ganha, é um dia que o mal atua. Faltou um dia de atuação da bondade humana para que aquele aluno entrasse naquela escola e matasse todos aqueles meninos. O que não faltou ali? Faltou alguém de enxergar o que estava acontecendo. O que não falta? A cada momento nós somos chamados a ver e fazer o bem. E nós nos omitimos. E é aí onde o mal acontece. Não é o erro que cometemos, mas a falta da bondade, da ação do bem, do serviço ao próximo que faz com que o mal se torne cada vez maior na terra. Só isso. Então essa é o caminho das trevas, auxiliando. Por isso que a gente consegue adiar. E tem gente que faz planos para o futuro. Quando eu envelhecer, tiver com 100 e poucos anos, não sabe se chegar a 100 e pouco. Quando você tiver com 100 e poucos anos, você não consegue fazer mais caridade, porque alguém vai ter que carregar você, você vai estar em cadeira de roda, gagá, não consegue ler nem ensinar. Mas por que você espera ficar velho para fazer caridade? Aí você não consegue fazer caridade. Aí você vai falar, mas eu estou muito velho para fazer caridade. Olha só como que é. E adiou, passou o tempo, morreu e o bem não foi feito. Disse-lhe Jesus, quando ele diz assim, se és o Filho de Deus, lança daqui, ele está citando o Salmo 91, capítulo 11 e 12. Aí Jesus responde, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Deuteronômio 6,16. E aí, do outro lado, Lucas diz assim, o diabo levando ao alto monte, num momento de tempo, todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo, dar-te-ei a ti todo esse poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue, e dou a quem quero. A ele foi dado esse império, para a satisfação das necessidades físicas. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. E Jesus respondendo disse, vai-te para trás de mim, Satanás, porque está escrito, adorarás o Senhor teu Deus, e só a ele servirás. Tentando fazer ele, cometeu adultério. Aqui é o adultério. O adultério é quando eu adoro a minha personalidade e deixo de adorar a vontade de Deus. Eu sirvo a mim, a minha vaidade, o meu ego, e esqueço de fazer a vontade de Deus. E finalmente, pela terceira vez o diabo lhe tenta e diz assim, novamente, transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo. Que coisa interessante. Que monte seria esse? E a glória deles, o monte e a glória. E disse, tudo isso te darei, agora tudo. Darei se prostrado me adorares. Rende. Olha como é interessante. Nós viemos na terra, queremos tudo que é da terra. Está tudo diante de nós. E alguém surge e diz assim, tudo será teu, mas você vai ter que me adorar. Como adorar o diabo? Deixar de adorar Deus. Como servir ao diabo? Servir as minhas necessidades. Aqui o teste é orgulho.
Agora o terceiro teste que Jesus passa. O orgulho é você olhar para alguém e achar que é melhor que essa pessoa. Às vezes a gente faz isso porque estamos num cargo. E o que é cargo? Olha, cargo fica, você entra e sai dele. Significa que você não é nada. O cargo é que tem poder, não você. Enquanto está no cargo, tem, mas quando sair, não tem mais. E para você deixar de ter o poder, é 1 minuto. Quem perdeu o emprego da noite para o dia, assim, sabe o que eu estou falando. Cargo é assim. O cargo tem poder, não você. Então você entra, tem. Saiu, não tem mais. E ninguém mais lembra de você. E já entrou outro e faz melhor que você. E assim sempre será. Então o reino da glória, de tudo eu vou te dar. Mas me adora. Me aceita na sua vida. Não fique lutando contra aquilo que você tanto deseja. Olha Jesus lendo psiquicamente a necessidade do homem naquela época. Bens materiais, fortuna. Naquela época tudo era muito reinado, reis, princesa. Então tudo, a humanidade entendia que ser bem-sucedido é ser um rei, ser uma pessoa muito bem-sucedida, tesouros, fortuna. Parece que não é muito diferente de hoje, não. Então ele fez uma leitura, olha a necessidade do povo. O que o povo quer de mim? O que o povo quer do Messias? Que traga um reinado. Um dia eu vi uma foto que aparece Jesus com uma coroa. Você já imaginou? De ouro na cabeça, com pedras preciosas em torno dele. É a materialização máxima que a gente tem das necessidades materiais no mundo espiritual. Diz que ele está assim lá no mundo espiritual. Eu fico pensando, quem que limpa aquele ouro da coroa dele? Porque aquilo ele vai ficando meio, cada dia que ele vai usando, né? E outra, quem que faz essas escavações de ouro no mundo espiritual? Como que é lá feito? Está explorando a terra. Da onde que vem aquele ouro? O ouro vem da terra que vai para lá, então ele está explorando o planeta Terra nosso. Tem que devolver nossos ouros aqui, os nossos metais preciosos. Mas se ele estiver fazendo essas escavações lá, deve ter uma serra pelada lá no céu. Deve ter uma escavação de ouro no céu. Porque onde que está vindo aquele tesouro que eles têm? E aí tinha uns anjos tocando aquelas trombetas de ouro, enormes, de ouro. E aí chegava no final, era nuvens assim era a imagem, e tinha assim aqueles baús com joias para fora, assim, bastante joias. E eu ficava pensando, mas Jesus, pegou tudo daqui. Porque parece até com as joias feitas pelos joalheiros daqui, mesmo da terra. Não havia novidade nenhuma nela. Anel, a gente faz anel, coroa, a gente faz coroa. Eu pensei que a gente ia aprender uma nova arte de fazer joia no céu, porque afinal lá... Não, eles copiam tudo daqui. Tudo que faz aqui, eles fazem lá. Veja a visão nossa, o orgulho nosso. O nosso orgulho. E olha o que Jesus responde, vai-te, Satanás. Vai-te, Satanás. Porque está escrito ao Senhor teu Deus, adorarás, e só a Ele servirás. As 3 tentações são respondidas, se você resumir as 3, que chama-se fidelidade a Deus. Não tem mais nada. Se você é fiel a Deus, você não cai nas tentações terrenas. Agora você imagina Jesus parando e pensando, o que aquele povo espera de mim? Poder, mágicas, autossatisfações. Não querem passar necessidades físicas, querem comer, beber, dormir, sem trabalhar. O que eles querem? Poder, riqueza material. É isso que eles esperam de mim. Olha, gente, qualquer um de nós, se fosse começar uma missão dessa, e pensa, olha, eu vou mandar você para cumprir uma missão numa cidade. Aí você chega na cidade, eles te dão as necessidades do povo, o que o povo espera de você. Ao você ler ali, tudo aquilo ali não pode ser feito por você. Tudo que o povo espera de você não pode ser. Muito de nós voltaria para trás, falar, gente, eu vim na época errada. Eles nem sabem quem sou eu, nem por que eu estou aqui. Eles querem coisas que eu não posso dar. Jesus sentiu a dificuldade dele aqui. O que nós queríamos do Messias era tudo menos conhecimento, libertação de consciências, aprendizados no campo das nossas emoções, equilíbrio, felicidade, harmonia. Nós não queríamos isso.
Por isso que Jesus veio falar um idioma completamente diferente de nós. Até hoje, o que você quer de Jesus? Essa é a pergunta. O Cristo pode ser que ele retorne, vamos dizer assim, que ele está num lugar, está pronto para vir. E vai fazer uma leitura psíquica do seu mundo interior. Vamos agora colocar o Cristo dentro de você. O teu Cristo, o teu espírito, o que ele quer de você? Vocês já imaginaram isso? Agora vamos inverter. O que você quer do seu Cristo? O que você quer através da religião? O que você acha que vai conseguir através da religião? O que você acha que vai conseguir quando alguém fala assim, evolua? O que você acha que você vai conseguir quando você evoluir? Essas são as perguntas. O que você acha que significa o reino dos céus? Salvação para você. Porque é importante você definir isso, senão você vai ceder à tentação do diabo, do demônio. Satanás vai ceder. Porque ele vai dizer assim, o que você quer? Eu queria ser bem vista por todo mundo. Olha as joias aí na sua frente. Nada melhor do que chamar a atenção do que joias. Não é isso? E aquilo vem, aquela ganância de ter tudo aquilo que você não pode possuir. Mas isso daí, não importa como você vai ter. Importa que é teu. Tudo isso é teu. Basta você ceder. Cede às tentações. É muito simples nós nos darmos bem neste mundo. Desde que não exista ética, moral e honestidade. Qualquer um se dá bem neste mundo. Observe. Por isso que o Cristo diz, meu reino não é deste mundo. Porque não tem como eu dominar este mundo. Quando este mundo, o que espera de mim, não sou eu. Não é este rei que o mundo precisa. É isso que ele havia sentido naquela madrugada das 40 noites e 40 dias. Eu vou voltar para um povo que não espera a mim. Não me espera. Eles estão esperando um outro rei. E nós estamos ainda esperando até hoje outro rei, não Jesus. Porque ele já voltou, através do Consolador, reparando todo o mal entendido e as compreensões nossas. E quanto nós ainda estamos relutando para estudar, para abrir a mente. Continuamos a ser aqueles povos. Na época de Moisés, todo mundo esperava o Messias. E quando o Messias chegou, não aceitaram, não o reconheceram, porque teriam que mudar a sua consciência, o seu entendimento. Teriam que aprender coisas novas para compreender o Messias novo. Hoje, nós estamos enfrentando a mesma dificuldade. Novas formas foram nos reveladas através dos Espíritos. Mas muitos de nós relutamos para estudar, porque o estudo abre a nossa mente, a nossa cabeça, para que a gente mude a forma de agir. Nós continuamos o mesmo homem velho. Nós somos mosaicos, não somos cristãos. É preciso mudar. Esse paradigma mosaico tem que ser quebrado para nascer o homem cristão. E não é a religião, o título religião, é as crenças que estabelecemos dentro de nós, cristalizadas, tão duras, que nós, quando dizemos assim, gente, segunda-feira, quarta-feira, sábado, é estudo da doutrina espírita, estudar religião, pelo amor de Deus, isso é para padre, é para pastor. Eu não sou teólogo, eu não sou religioso, mas a religião, o estudo dela abre a nossa cabeça para quebrar essas crenças que nós cristalizamos. E por isso fugimos do deserto. Não temos coragem de encarar o deserto. Não temos coragem de encarar o mundo como ele é. Muitos de nós dizem assim, não, nesse mundo, se eu for honesto, estou louco, passo fome. Se eu for bom, sou bobo. Se eu perdoar, sou louco. Seguir Jesus nesse mundo é a pior coisa que existe. Não temos coragem de encarar o deserto, porque não nos abrimos para entender como enfrentar. E o Cristo deixou exatamente as 3 fórmulas aí para você. Tentar enfrentar o deserto que existe dentro de si mesmo, as dificuldades. Então nós vamos encerrar, fechando os nossos olhos. Querido Pai de amor e bondade, querido Mestre, amigo e irmão Jesus de todos os instantes de nossas vidas. Mais de 2000 anos se passaram só da vinda de Jesus. Estamos a cada dia aprimorando o nosso conhecimento, conciliando ele com as evoluções da nossa inteligência.
a humanidade se encontra em um outro patamar de percepções e de entendimento. Mas ainda estamos muito fechados quanto a aceitar realmente os impositivos necessários e intransferíveis da nossa realidade espiritual. Estaremos logo, logo, cercados de tantas tecnologias, de tanto conforto, mas sentindo e pressentindo um vazio existencial incrível. Quanto mais conforto, quanto mais desenvolvimento tecnológico, quanto mais respostas às nossas necessidades físicas, sem uma moralização, estaremos mais apegados ao mundo físico. Cada vez mais estamos assistindo o diferencial. Aqui temos uma casa, a minha casa, o meu carro, o meu conforto, a minha profissão, o meu nome, o meu status. Ao desencarnarmos, não somos ninguém, a não ser mais um em milhões e milhões de espíritos que desencarnam simultaneamente comigo. Imantados pelo magnetismo do umbral, o local onde todos nós passaremos, independente dos dias que ali ficaremos. E essa realidade fica-se cada vez mais difícil, a partir do instante que eu me apego cada vez mais ao mundo físico para alimentar as minhas paixões. Pai, ajuda-nos a quebrar a fé cristalizada, a fé materializada, aquela que eu ainda necessito de coisas materiais para te sentir, porque não tenho a capacidade de te pressentir apenas fechando os olhos e o vendo dentro de mim. Ensina, Senhor, a nos desapegarmos das pessoas que tanto estiveram do nosso lado, mas nunca deixando de amá-las, para que quando eu partir, eu ainda continue torcendo para que elas continuem caminhando independente de mim para encontrar sua própria felicidade, e não do outro lado, escravizando-as através das obsessões. Pai, ensina-me a desapegar-me dos poderes transitórios da terra, dos cargos, para que eu consiga, após desencarnar, ser o último dos vossos servos e aguentar esperar a minha vez para ser atendido na escala da justiça divina. Que eu possa aprender a viver sem as matérias, sem os bens materiais, sem usufruir das paixões, das necessidades transitórias, para que do outro lado, quando meus olhos se abrirem para a realidade, eu consiga andar equilibrado, ainda capaz de refletir sobre os erros que cometi sobre a terra, mas ao mesmo tempo capaz de me colocar-me de pé, olhar-me para o horizonte e ter a esperança de que assim que as horas se passarem, o socorro virá em nome de Deus, e que nenhuma folha cai de uma árvore sem que o Pai queira ou saiba. Auxilia-me, Senhor, a enfrentar as provações terrenas, mesmo sendo o último dos últimos no mundo físico, mas sendo um dos eleitos no mundo espiritual. Que eu consiga assumir a missão a qual me foi dado a todos nós, de nos tornar um no amor divino com o Cristo, em Cristo. Obrigado, Senhor, pela grande oportunidade da existência, e que em cada encarnação vençamos gradativamente os empecilhos que tanto nos são colocados no mundo físico para o sucesso pleno e espiritual hoje e sempre.